Seu esposo morreu. O rei. Meu pai. Os três. Eu sou um Capuleto. Irmão da Capulina. Se tem uma coisa que todo fã de Chaves e Chapolin ama, são as histórias divididas em vários episódios, ou como a gente costuma dizer, as sagas. E hoje você vai saber quais são as melhores sagas do Polegar Vermelho, segundo o Instituto Vila do Chaves de Pesquisa. Então se prepare para dizer qual é a melhor saga? Tchum, 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 Klein. E vem com a gente. Para fazer esse vídeo aqui, eu acho que eu roubei um pouquinho do jogo. Ladrão! Quando a gente fala em saga, o que a gente espera? Pelo menos uns 3 episódios, né? Ou uma história dividida em 3, 4, 5 partes, sei lá, coisa do tipo. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, levantar as histórias e tal, eu falei, cara, tem tanta coisa boa que é dividida em só 2 episódios. Será que dá pra chamar isso de saga? Não sei. Eu falei, eu vou considerar, acho que o público vai entender. É coisa muito boa pra deixar de fora, sabe? Começando por um clássico que do nada tá entrando o tempo todo nos vídeos do canal recentemente aqui. Mas não tem como não falar dele, Festa Fantasia. Vamos lá, como explicar esse caos aqui? Essa vassoura é minha daqui. Eu vim primeiro. Se a gente pensa que isso é um episódio de 79, numa época já sem o Ramon Valdez, sem o Carlos Villagrán, e mesmo assim se tornou um dos maiores clássicos de Chapolin, é de se valorizar, tem que levar isso em conta. E a gente tá falando de um episódio de Chapolin Colorado com a Gerines Fernandes, a bruxa do 71, o que é algo raro de acontecer, mas você vai ver em alguns episódios daqui pra frente. Mas o que é que está acontecendo? Eu estava sentado ali, senhora, quando Não, esse mentira, senhor na chegou verdade, e começou na a verdade, não. implicar Olha, com ela. silêncio! Tem um embrião do que se tornaria a famosa dupla de ladrões Chompiras e Botijão. Tudo em ordem por aqui? Ao contrário, tudo em desordem. Eu não sou jardineiro, garrafa, eu sou um ladrão. E é claro que a gente também tem que lembrar que a versão de 74 dessa história é maravilhosa, é incrível. Ai, não, por favor, me deixa viver, não me mate, não me... Eu sou o dono da casa, Ainda homem. bem. Enfim, é um marco na carreira do Chespirito, pra mim é uma verdadeira pérola de Chapolin, não tem como negar que é incrível. Mas como eu disse, eu já falei muito da Festa Fantasia por aqui, tem vídeo dedicado explicando tudo, todas as curiosidades, e olhando todos os detalhes e como deve ter sido maluco gravar isso. Enfim, link no card e na descrição. Vamos sair um pouco desse universo e vamos falar logo dos piratas. Talvez essa seja a saga preferida da maioria dos fãs de Chapolin. São 3 episódios gravados lá no começo de 75. E a gente tá falando da estreia de um dos maiores vilões do universo de Chapolin Colorado. E quem é esse tal de Alma Negra? O pirata mais cruel e sanguinário dos 7 mares. Na primeira parte da história, o herói é chamado no meio do rolê dos piratas porque o Alma Negra precisa de ajuda para enterrar o seu tesouro. E todos que ajudam a realizar essa tarefa são mortos. Porque com o meu chefe é dente por dente e olho por olho. Ou é o contrário? Na boa, daria pra passar horas falando a respeito dos piratas, porque a gente tá falando de episódios muito bem feitos e que já passam uma vibe muito mais sólida, mais robusta do seriado. A gente vê esse tipo de cenografia bem detalhada. O que eu gostaria de saber é quem foi que deu essa marreta e essa talhadeira pra eles. Tem os figurinos dos piratas. Mas vocês vão sair, agora mesmo, somente pra enterrar o tesouro. Por esses e outros motivos, a gente já percebe como a temporada de 75 estava bem evoluída, como a coisa cresceu. No caso dos piratas, a gente vê uma riqueza de detalhes absurda em apenas 2 episódios. Bom, falei 2 episódios ao invés de 3 porque, infelizmente, a terceira parte ainda é perdida. Não acredito. Porém, os fãs conseguiram encontrar o roteiro da terceira parte e é exatamente a mesma coisa que ver o episódio e tal? Não, mas a gente sabe exatamente como tudo acontece e eu já destrinchei todos os detalhes a respeito disso, também no vídeo que está no card, na descrição, você vai lá depois. E ainda nessa mesma linha dos piratas, muitas vezes a dobradinha dos Piratas do Caribe acaba sendo esquecida. Eu não gosto nada de baixinhos. Eles me deixam muito nervoso. O grande problema aqui é que os 2 episódios foram dublados em 92, mas só foram exibidos pela primeira vez em 2006. Sim, tomou muito pó na gaveta até ver a luz do dia lá no SBT. Uma pena. E apesar de parecer igual, novamente tem Alma Negra, os piratas em volta, aquela coisa toda, não tem nada a ver uma história com a outra.
É a mesma temática dos piratas, volta o vilão principal, mas é uma outra história. No caso, o Chapolin é chamado por ali e o Alma Negra quer se casar com a Flor Marina, mas ela diz o quê? Não. Coisas do amor, né? Ainda que isso não seja a coisa mais inédita do mundo, porque lá em 74 foi exibido o episódio Ainda que a Cela Seja de Ouro, não deixa de ser chato ficar preso. Que nome maravilhoso! E aqui tem outros Melchiores, é um outro universo, não tem nada a ver com piratas, mas ainda assim a linha é muito parecida de muita coisa. No caso, Rosa, a rumorosa, é presa e quem quer se casar com ela é o Racha Cuca. Já sabe a fórmula para continuar vivendo. Case-se comigo. Eu me nego. Eu também. E tem até umas outras situações corriqueiras, mas bem parecidas. Eu tô segurando. Aí vai a terceira. E lá vai a quarta. A quinta. Bola. 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 E também temos outra história dividida em apenas 2 episódios que é impossível não falar aqui. Isso. Sinceramente, às vezes eu não entendo por que esse episódio me pega tanto. Tá, exagero, porque eu entendo sim. A Maria Antonieta como o menino é bom demais, ela manda muito bem. Papai! Mamãe! Com a dublagem da Cecília Lemes, o negócio foi pra outro nível. E agora quem poderá ajudar-me? Eu! E agora quem poderá me ajudar? Eu! E essa coleção de brinquedos, eu acho que era o sonho de infância de qualquer criança, né? Quem nunca se empolgou vendo isso? Fora as piadas, né? Porque o que tem de momentos hilários nesse episódio não tá escrito. É um chapolim colorado de plástico que fala e se mexe sozinho. Agora eu sei quem é mentiroso aqui. Esse lúdico de misturar um monte de coisa de criança, mesmo o Chapolin não sendo para crianças, não sendo um programa infantil, é muito interessante, porque o X-Pirito sabia que os universos conversavam de alguma forma. Até porque ele dá um jeito de fazer um crossover com o Chaves. E pensar que para muitas crianças pobres, um brinquedo é mais do que um sonho. Por exemplo, para um menino que é amiguinho meu que vive aqui na vizinhança. E começa um musical bem nesse momento e você provavelmente deve se lembrar muito bem disso aqui. A brincar, brincaremos sem parar. Na boa, eu acho que poucos episódios mexem com a minha criança interior, seja de Chaves, de Chapolin, tanto faz, tanto quanto esse aqui. Eu acho que os brinquedos, a piscininha, o escorregador, a casinha de cachorro, eu não sei, pra mim acaba me transportando para um lugar muito bom. Minha criança interior fica muito feliz vendo isso. Eu me lembro de ótimas memórias assistindo isso nos anos 90. E no final das contas isso basta, né? E é por isso que eu vou aproveitar e lançar a palavra-chave. Qual episódio de Chaves ou de Chapolin faz a sua criança interior ficar feliz desse jeito também? Que você olha e fala, cara, eu não sei explicar, mas dá um quentinho no coração. É bom demais, tem boas lembranças. Enfim, eu sei que você vai pensar em vários. Eu também tô pensando em um monte agora aqui. Mas ainda assim, quero saber 1, 2. Comenta aí, manda aí que eu quero saber. E eu também quero saber se você já foi na loja da vizinhança garantir a sua belíssima roupinha muito louca, estampa do porquinho, lavadora Volkswagen, tem o disco voador, tem outras estampas maravilhosas, tem as nossas best sellers, tem moletom, tem roupa de bebê, tem modelo feminino, masculino, tem de tudo, tem desconto, tem frete grátis, tem desconto na primeira compra, desconto no Pix, cara, tudo que a gente pode fazer a gente faz para você garantir a sua roupinha, tá bom? Entra aí, loja da vizinhança, tá aparecendo na tela e também tá na descrição. E por falar em criança, história infantil é coisa só para crianças? Eu acho que não, porque todo mundo que se lembra do especial da Branca de Neve abre um sorrisão, não precisa ser criança para pensar isso não. Seu esposo morreu, o rei, meu pai, os 3. São 3 episódios muito inspirados, com uma baita cenografia, com um elenco gigante, que deve ter dado um trabalhão para gravar. E também temos crossover com o universo de Chaves. E agora quem poderá nos ajudar? Eu! Também temos números musicais que grudaram na cabeça de todo mundo. Tem efeito especial que deixou o professor Girafales do tamanho de um anão. Isso é épico, diga-se de passagem. E é outro episódio que eu já destrinchei bastante no canal porque é inevitável. Esse é um dos maiores clássicos de Chapolin, sem dúvida nenhuma.
Inclusive, se você é das antigas e nunca viu a terceira parte, que não chegou no Brasil ao mesmo tempo e tal, você tá vacilando, porque a terceira parte tá aí pra assistir em qualquer streaming, tá liberado, então não vacila, vai lá curtir. É que eu moro com 7 homens. Nenhum a mais? E já que a gente está falando de 78, vamos falar de outras sagas desse ano, porque, olha, nessa temporada o homem tava empolgado, viu? E eu não sei o que deu no Chespirito, mas ele tava a fim de fazer história gigante. Temos aqui o Alfaiatezinho Valente, dividido em 4 partes. Você sabe onde está o saco? A bolsa de couro. Não é essa? Dia desses eu comentei por aqui que é um clássico meio esquecido do universo de Chapolin, poucos falam sobre e quase me bateram nos comentários. Galera falando, como esquecido, como ninguém se lembra do Alfaiatezinho Valente. Eu falei, cara, peraí, não foi isso que eu quis dizer, vamos lá. Eu acho que é só uma questão de não ser lembrado à altura que merece. Isso que eu quis dizer. O Alfaiatezinho Valente é tão bom que deveria ser mais lembrado pelo público. Porque o que a maioria dos fãs se lembra é apenas coisas muito pontuais, principalmente o tal tecido que só os inteligentes podem ver, que é maravilhoso, é claro. Com este tecido eu vou fazer o traje do rei. Mas essa saga é muito mais do que apenas isso. Tem os vilões que aterrorizaram minha infância. Você tem o lado do mineiro jogando os brinquedos e tal, que faz eu falar, que bonitinho. E isso aqui faz eu olhar e falar, meu Deus, eu me lembro de me borrar de medo dessa cena. E eu não sei nem explicar por quê. Também tem números musicais. E a gente tem até o Edgar Vivar como um gigante, o oposto do Rubem Aguirre como anão. Ai, ele pisou no meu calo! Novamente, a última parte só veio pro Brasil muitos anos depois, então se você perdeu, também vai assistir agora. Tá vendo quanta coisa boa você deve ter deixado para trás? Nessa mesma pegada também chegaram partes diferentes aqui e ali de outra saga maravilhosa, que eu já também destrinchei no canal. Vou até parar de falar disso porque eu tô olhando e falando, meu Deus, já destrinchei tudo, quase tudo. Ainda tem muita coisa pra falar por aqui, mas é que aqui são 6 episódios, que saga gigante. É claro que eu tô falando do Show Deve Continuar. É que eu gostaria muito de me despedir de todos os lugares nos quais eu trabalhei. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Há uns anos eu fiz um vídeo para cada episódio, explicando direitinho cada um dos 6 episódios. E esses 6 vídeos foram bloqueados pra caramba. Infelizmente, por conta da plataforma, a gente sempre sofre para colocar os trechos aqui, sempre tem uns cortes bruscos aqui e ali, quando alguma coisa dá problema a gente tem que cortar e tal. E no caso desses 6 vídeos, nossa, eu lembro de fazer assim 20 edições em cima do material. Tem vídeo que perdeu quase 10 minutos de material. Então, assim, se você assiste hoje esses vídeos, talvez você fale, nossa, Renan, mas ele tá meio mal editado, eu sei. É uma dor no coração, porque eu amei fazer esses vídeos, eu sei que muita gente também amou, eu recebo elogios, principalmente pessoalmente, por conta desses vídeos, assim, o tempo todo. Quando alguém me vê na rua, em evento, ele fala, cara, eu amei quando você fez a saga do Show Deve Continuar, é algo que marcou pra muita gente, marcou pra mim também, assim, não é um sucesso do canal em número de visualizações, mas é um sucesso em termos de conteúdo. Isso pra mim é valioso demais. Então eu só tô aproveitando essa oportunidade para dizer que se você foi assistir depois e falou, nossa, tá esquisito, nossa, não tá muito legal, me desculpa, não foi culpa nossa, eu juro. Era isso ou não ter mais os vídeos no ar, infelizmente. Mas se você nunca assistiu esses episódios, não sabe do que se trata, você está perdendo tempo, depois vai assistir porque vale muito a pena, mas eu te dou um resumo aqui. Tem um velhinho no estúdio de cinema super triste porque vão demolir o estúdio para construir um prédio. Então ele fica contando histórias para o Chapolin. É que neste set se fez um filme cujo protagonista foi exatamente a Pantera Cor-de-Rosa. E em linhas gerais, somos presenteados com várias paródias incríveis. 85 mil dólares. Viva! Andam dizendo por aí que você tem 800 esposas, hã? Mentira! Não chegam a 700. Ah, bom. É uma paródia melhor que a outra, são 6 episódios bárbaros, é o Chespirito homenageando seus ídolos, colocando muito da mão dele de roteirista também, é maravilhoso. Socorro! Cuidado! Viva Zapata!
E tem muita coisa que eu já comentei bastante no canal, é claro, mas também tem outras coisas que são muito conhecidas, muito queridas e que eu falei pouco. E eu só percebo quando surge a oportunidade de falar sobre elas. É o caso de Romeu e Julieta, ou melhor, Juleu e Romieta. Você teve muitos noivos? Bom, mas não era nada de oficial. Bom, eu nem preciso dizer que é uma adaptação do clássico do Shakespeare, mas já disse. Eu sou um Capuleto! Irmão da Capulina? Aqui a gente volta a falar da temporada de 75, época de ouro de Chapolin Colorado, tudo fluindo maravilhosamente bem. E o que tem de piada boa nesse episódio é brincadeira. Vejam, 12,25. Baratinho, não? Onde você comprou? Novamente é uma adaptação de um clássico, mas com muita liberdade para brincar no roteiro, nas atuações de todo mundo. E é claro que tem música especial. Aliás, aproveitando essa vibe de vídeos que eu já fiz aqui no canal e que talvez você nunca assistiu, tem um vídeo que a gente fez há muitos anos analisando as obras literárias que o X-Perito se inspirou, figuras famosas e coisas assim. Você já viu esse vídeo? Porque na boa, tá muito legal. É lá dos tempos de 2000 e não te interessa, mas eu acho que você vai curtir. Ele tá aparecendo aqui do lado, é só você clicar e se deliciar com mais o conteúdo do Vila do Chaves, que na boa, eu tô com vontade de assistir isso agora. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.